Vamos lá então, pessoal, na nossa aula teórica de tecido muscular, agora a gente vai falar sobre o músculo liso. Como você está vendo nessa imagem, né, as células elas têm um formato fusiforme, né? Elas não apresentam as estriações muito comumente encontradas no tecido estriado, nos tecidos estriados, né, esquelético e cardíaco. Você percebe que cada célula, né, tem um formato fusiforme, um núcleo no centro, né? O núcleo em posição central. Olha aqui no corte transversal, você vê o núcleo. Professor, aqui não tem núcleo, professor. É porque tá mais para trás ou tá mais para frente, né? Quando você faz um corte, você não, se você cortar aqui, por exemplo, você vai pegar o núcleo dessa, mas não dessa que tá lá para trás, né? Dependendo de como você fizer o corte, né? Se você cortar aqui, por exemplo, ó, essa vai ter o núcleo, essa vai ter, mas essa não. Essa não, essa não e essa não. Se você cortar aqui, ó. Né? Então, por isso que uns aparecem com e outros sem. E músculo liso, a contração dele é fraca, né? É um movimento peristáltico durante a digestão, né? A contração e relaxamento dos vasos sanguíneos, né? Você tem musculatura nos vasos para controlar a pressão arterial, sob controle endócrino e controle nervoso. E aí já tem uma característica importante do músculo liso, ele responde a sinais químicos e a sinais elétricos, né? Tanto do sistema endócrino quanto do sistema nervoso. Ok? Mas a contração normalmente é fraca, né? É lenta e involuntária, né? Ou seja, você não fala, peraí que eu vou mexer meu intestino. Você não consegue, né? Vamos lá, aqui uma corte transversal, você vê alguns núcleos, outros você não vê, porque ou tá mais para o fundo ou tá mais para frente, como eu já expliquei. Aqui o corte longitudinal, o mesmo problema, você não vê, em todas as fibras você não vai ver o núcleo. Mas dá para você ver o formato fusiforme das células, né? Dá para você ver o núcleo das células, certo? Aqui é só para mostrar para você que entre as células, tem aqui representando esse risquinho aqui, as fibras reticulares. Ou seja, essas fibras reticulares, elas que vão dar consistência, vão fazer o papel do endomício, do perimício, né? Do epimício que você tem lá no músculo esquelético. Aqui é uma imunohistoquímica marcada só, onde foi marcado somente as fibras reticulares, né? Então isso aqui é tudo músculo liso, o que você está vendo aqui são só as fibras reticulares. Essa aqui é uma foto em preto e branco, né? Por isso que você não vê aqui a cor da imunohistoquímica, foi tirado numa câmera preto e branco. Aqui uma fotomicrografia eletrônica, mostrando mitocôndria. Olha como tem pouco. Lembra? A gente acabou de ver no músculo cardíaco um monte, né? Aqui tem pouco, né? Por quê? Porque a contração aqui é mais lenta, é menos frequente, né? Você não precisa tanto da energia direta, disponível, né? Dinheiro na mão, na hora ali, não precisa, né? Por isso você tem menos mitocôndrias, né? Aqui você tem aquelas fibras reticulares que eu falei para você, né? Que envolvem as células. Ó. Você tem uma célula aqui, outra aqui. Ah, essa aqui tem núcleo, essa não. Mesmo motivo. Essa aqui cortou no meio, essa aqui cortou na ponta. Por isso que uma está maior ou está menor. Certo? E você percebe o quê? Bastante vesícula no espaço aqui, ó, porque está respondendo a estímulos químicos. Certo? Você tem então vesículas citoplasmáticas, né? Respondendo ao estímulo químico, poucas mitocôndrias. Característica do tecido muscular liso. Vamos para o mecanismo de contração. Vai acontecer o deslizamento da miosina com a quitina como nos outros. Só que antes de acontecer, o mecanismo prévio é que é um pouco diferente, né? Mas e também vai ser desencadeado por cálcio. Só que vamos ver qual é a diferença. Bom, então você pode ter uma despolarização, que é um estímulo elétrico que provoca a polarização da membrana da célula muscular, e essa polarização se desloca ao longo da membrana até achar um canal de cálcio. Esse canal de cálcio, ele abre em resposta à despolarização. É um canal dependente de voltagem, né? Quando ele abre, o cálcio entra na célula, aumenta a quantidade de cálcio no citosol. Então aqui, o aumento da quantidade de cálcio no citoplasma da célula muscular lisa, ele está respondendo a uma estimulação nervosa, estimulação do sistema nervoso, com despolarização, né? Mas ele também pode responder a estímulos químicos, como ocitocina, colistoquinina, angiotensina, endotelina, né? Esses estímulos químicos podem ser hormônios, podem ser citocinas, né? Que vão atuar em receptores, e esses receptores atingir a proteína G, que vai atuar através de segundo mensageiro no retículo sarcoplasmático, que é o retículo endoplasmático liso especializado do músculo, né? Que recebe o nome de retículo sarcoplasmático. E o que tem dentro dele? Cálcio. Então, de novo, você tem um aumento de cálcio.
Então, o aumento de cálcio pode ser por uma resposta endócrina ou por uma resposta elétrica. Das duas formas, você vai ter um aumento de cálcio. Esse cálcio, ele vai se ligar à calmodulina, né? De forma bem resumida, aqui eu não estou falando cada etapa da cadeia, porque no nosso caso aqui não é biologia celular, nem sinalização química, nem segundo mensageiro. No resumão, vai depender da calmodulina para fazer o quê? Para colocar o fosfato na miosina, né? E provocar o quê? O deslizamento da actina sobre a miosina. E essa actina, ela está presa numa coisa chamada corpo denso, que eu vou explicar já já. É esse corpo denso que vai se deslocar quando a actina deslizar sobre a miosina, certo? Que vai precisar, assim como nos outros tecidos musculares, do ATP, virar ADP, ou seja, vai ter que fosforilar um ATP e vai ter que ter cálcio. Só que o mecanismo, o caminho é diferente, né? Vamos entender agora que história é essa de corpo denso, né? Como é que a célula muscular se contrai através desse corpo denso? Né? Nós temos aqui mostrando os chamados corpos densos, porque você tem o quê? Fibras aqui, essas fibras, né, ao longo delas aqui, você tem a miosina e a actina. E aqui o corpo denso. Aí você tem miosina e actina. E além do corpo denso, você também tem aqui placas densas aqui na membrana. Ela não está desenhando aqui, mas aqui onde chega na membrana aqui tem uma placa densa, né? Então, aqui você tem actina com miosina. Daqui aqui nesse corpo denso tem o que no meio? Uma miosina e duas actina. Então, quando a miosina e a actina se contrai, né? Esses corpos densos, né? Como eles estão presos às moléculas de actina e miosina, eles encurtam, tá vendo? Aqui a célula sofreu uma contração, ela diminuiu o comprimento e diminuiu a largura. Né? E você percebe a contração na mudança da estrutura do núcleo. O núcleo que era compridinho, olha como é que ele ficou todo tortinho, tá vendo? E aqui estão os corpos densos, né? Que prendem os filamentos uns aos outros, né? Olha aqui, essa fotografia mostra aqui esse núcleo torto, tá vendo? Por quê? Porque está contraindo. E como é que é esse núcleo quando ele está reto, quando ele não está contraindo? A gente viu numa imagem lá atrás. Vamos voltar lá. Olha aqui, aqui não está contraído, ele está reto, tá vendo? Não está contraído. Isso aqui quer dizer que ele está relaxado. Quando foi feito essa fotografia, esses núcleos estavam relaxados. Quando esses núcleos sofrem o processo de contração, aí eles ficam todos tortinhos assim, tá vendo? Quando está tortinho assim, é porque o quê? Ele sofreu o quê? Contração muscular, certo? Ali é uma parede, aqui é o músculo liso da parede da aorta, certo? A parede da aorta recebe muita pressão, né? Então você tem que ter tecido conjuntivo denso não modelado, né? E você tem o músculo liso junto, né? E o músculo liso tem essa contração, tem essa aqui, o núcleo dessa forma demonstrando a contração, né? O que você está vendo aqui é o núcleo da célula e aqui são as células, né? Você não vê muito bem o limite fusiforme dela, não dá para ver o final do citoplasma. Então você viu na sua aula de músculo liso, né, que as células são fusiformes, ou seja, elas têm a parte central mais espessa e vai se afunilando nas pontas, né? Não tem estriação, são mononucleadas e o núcleo fica no centro. Vocês viram que elas são circuladas por fibras reticulares, que ajudam no controle da força da contração muscular, fazem o mesmo papel que o endomício, perimício e epimício lá no músculo esquelético. Você tem poucas mitocôndrias, como vocês viram, e a contração ela é lenta e involuntária. E responde tanto a estímulos nervosos quanto a estímulos químicos, através de hormônios e citocinas, certo? No caso aqui eu coloquei a ocitocina e a angiotensina. E é isso aí, pessoal.